Bill Gates acaba de soltar uma bomba que pode virar do avesso a forma como o mundo inteiro olha para o Brasil. O homem que antecipou a pandemia 5 anos antes dela explodir e que foi ridicularizado nos anos 80 ao prever um computador em cada casa, e provou estar certo, agora diz sem pestanejar: o Brasil será a próxima superpotência até 2030. E não é só discurso de bilionário. Gates mexe mercados inteiros. Basta uma frase dele para fundos com trilhões de dólares se movimentarem em segundos. Pois bem, em agosto de 2024, ele soltou uma previsão sobre o Brasil que já arrastou bilhões de dólares para dentro do país. Mas quase ninguém aqui percebeu. Os números e os fatos são de cair o queixo. O Brasil já é líder em energia renovável. Já domina a tecnologia de plantio em savanas tropicais que nenhum outro país conseguiu replicar. Já abriga a maior reserva de água doce do planeta e agora está prestes a se tornar o centro mundial do hidrogênio verde. Gates investiu pesado na Embrapa, em startups de energia, em biotecnologia e disse abertamente: é a coisa mais próxima de imprimir dinheiro que eu já vi. Para se ter ideia, só no Rio Grande do Norte, parques eólicos financiados com participação de Gates projetam retorno de mais de 1000%. E o que isso significa na prática? Que o Brasil, até 2027, vai ser o país mais competitivo do planeta na produção de combustível limpo. E aqui eu preciso falar com você diretamente, porque esse é o canal Radar Militar, onde mostramos não apenas os movimentos econômicos, mas o impacto disso na defesa e no futuro do Brasil como potência. Se você acredita que nosso país merece um lugar de destaque, já se inscreve agora, porque vamos expor cada detalhe dessa transformação. A verdade é que a força militar de um país depende da sua base econômica e tecnológica. Com dinheiro, energia abundante e inovação, o Brasil vai poder projetar poder de defesa como nunca antes. Imagine o que significa para a soberania nacional ter autonomia em energia, tecnologia agrícola e ainda dominar um combustível estratégico que pode abastecer navios, aviões e indústrias militares inteiras. Bill Gates não falou isso por acaso. Quando ele aponta para um país, é porque já tem provas, dados e contratos. Ele sabe que o Brasil está virando o laboratório agrícola mais avançado do planeta, que já exporta tecnologia de ponta para solos que antes eram considerados inúteis. Ele sabe que nossa matriz energética é limpa e está décadas à frente de gigantes como Estados Unidos, China e Alemanha. Ele sabe que, com hidrogênio verde, o Brasil pode não só abastecer sua própria indústria, mas também virar fornecedor direto de Europa e Japão, alterando o equilíbrio geopolítico global. Isso não é futuro distante, é realidade em construção agora. O impacto disso na defesa é colossal. Uma nação que controla a energia do futuro não é dependente de ninguém. Uma nação que garante sua soberania alimentar e energética pode investir em tecnologia militar de ponta, pode desenvolver caças, submarinos, mísseis e blindados sem pedir bênção a nenhuma potência estrangeira. O Brasil já caminha nessa direção com o Gripen, com o submarino nuclear e com a modernização da Marinha. Some a isso o fator Gates, Bezos, Buffett e outros bilionários despejando bilhões no país, e você começa a entender por que a expressão gigante adormecido finalmente está ficando para trás. O detalhe que pouca gente percebe é como essa transição mexe diretamente com a posição do Brasil no tabuleiro global de defesa. Países que hoje tentam impor sanções ou ditar regras internacionais vão se ver obrigados a negociar em pé de igualdade. Afinal, quem controla a energia limpa barata e em escala, controla cadeias inteiras de produção, de aviões a satélites. Gates deixou escapar que, quando o porto de hidrogênio verde de Pecém entrar em operação total, será impossível para a Europa manter a mesma dependência dos Estados Unidos no setor energético. O parceiro natural, inevitavelmente, será o Brasil. Isso muda tudo na balança de poder. E o reflexo na indústria militar brasileira pode ser explosivo. Recursos vindos desses investimentos podem acelerar programas estratégicos parados há décadas. Projetos como o Caça Nacional, drones autônomos de combate, blindados anfíbios e até sistemas de mísseis de longo alcance ganham fôlego real.
quando existe uma base energética e tecnológica sólida sustentando a indústria. Não é coincidência que os países mais avançados, militarmente do planeta, são justamente aqueles que dominam energia, inovação e infraestrutura. O Brasil, pela primeira vez na história moderna, reúne essas três condições ao mesmo tempo. Outro ponto é a independência em cadeias críticas. Hoje, até grandes potências sofrem com dependência de semicondutores, fertilizantes ou combustíveis. O Brasil, se consolidar essa virada, pode ser o raro caso de país autossuficiente em energia, líder em alimentos e competitivo em biotecnologia. Isso dá margem de manobra para tomar decisões estratégicas sem medo de retaliações externas. E é aí que a defesa se fortalece. Um país que não depende de ninguém pode projetar força de forma muito mais agressiva, garantindo não só segurança interna, mas também influência regional e global. O mais impressionante é que os dados já apontam para isso. A base de Alcântara desponta como ativo militar e espacial de altíssimo valor, podendo se integrar com a rede de energia limpa para projetos aeroespaciais. A Marinha, com submarinos de propulsão nuclear, terá uma frota sustentada por combustível desenvolvido dentro do país. O mais impressionante é que os dados já apontam para isso. A base de Alcântara desponta como ativo militar e espacial de altíssimo valor, podendo se integrar com a rede de energia limpa para projetos aeroespaciais. A Marinha, com submarinos de propulsão nuclear, terá uma frota sustentada por combustível desenvolvido dentro do país. A Força Aérea, com caças de última geração e possíveis programas de drones armados, contará com uma matriz energética capaz de bancar essa tecnologia de forma competitiva. Gates pode não ter falado diretamente em armas, mas quem entende de geopolítica sabe que por trás de cada avanço econômico e energético há uma transformação inevitável no campo militar. E isso coloca o Brasil em uma posição inédita. Não apenas potência agrícola, não apenas celeiro do mundo, mas um ator estratégico que pode, sim, entrar para o clube das nações, capazes de se defender sem depender da proteção de terceiros. Quando os generais das grandes potências olharem para o mapa em 2030, não verão mais apenas um país tropical com riquezas naturais, mas sim um competidor com capacidade de moldar rotas comerciais, energéticas e militares. O que mais chama a atenção nesse novo cenário é a forma como o Brasil passou de coadjuvante a protagonista em várias mesas de negociação global. Antes, o país era visto apenas como fornecedor de commodities, dependente da exportação de grãos e minérios. Agora, desponta como articulador em energia, tecnologia verde e até mesmo defesa estratégica. Essa virada não aconteceu da noite para o dia, mas sim com investimentos consistentes e uma percepção internacional de que o Brasil pode ser a peça-chave para o equilíbrio geopolítico do século XXI. Bill Gates, ao comentar sobre a evolução brasileira, destacou que poucas nações conseguiram em tão pouco tempo reorganizar seu potencial produtivo e tecnológico. Ele ressaltou o enorme poder energético que o Brasil carrega, desde o pré-sal até a matriz renovável baseada em hidrelétricas, eólicas e solares. Para ele, esse é o verdadeiro passaporte que garantirá ao país uma vantagem imbatível frente às próximas crises energéticas mundiais. A imagem do Brasil no exterior já não é mais a de uma nação que apenas sonha com protagonismo. O país se tornou referência em negociações de clima, em novos polos de produção tecnológica e até mesmo em campos militares estratégicos. Essa mudança de percepção atrai investimentos vultosos, despertando o interesse de grandes fundos internacionais que veem aqui um terreno fértil para projetos que, em outras partes do mundo, enfrentam resistências políticas ou ambientais. Outro ponto que pesa muito nessa ascensão é o fato de o Brasil não estar diretamente envolvido em grandes conflitos internacionais. Enquanto Europa, Ásia e Oriente Médio enfrentam disputas bélicas constantes, o território brasileiro aparece como um porto seguro para investimentos e acordos estratégicos. Essa neutralidade armada, somada a um exército em modernização constante, dá ao Brasil uma posição única, respeitado militarmente e, ao mesmo tempo, visto como país pacificador. Os Estados Unidos, por exemplo, observam com cautela esse movimento.
Para Washington, o Brasil se transforma em um ator que não pode mais ser ignorado.